seguindo aqui a nossa programação. Agora a gente fala sobre casos de éxito, colaboração e optimização do fluxo de trabalho em projetos corporativos. E a gente convida novamente ao nosso palco o gerente de desenvolvimento de negócios na Philips, Sérgio Casado. Seja bem-vindo. Muito bem. Quando vocês pensaram que eu já tinha ido embora, estou aqui de novo. Um pouquinho mais. E logo mais a gente vai para o coffee. Muito bem. Na outra palestra eu falei bastante da teoria. Tudo bem que relacionado com a prática, mas aqui eu quero falar só de prática. A vida real. E nós temos ali projetos que demonstram que os desafios que eu falei antes são, como eu falei, uma realidade já. Para mim, os casos de sucesso são aqueles que demonstram que a tecnologia pode resolver problemas e que tem algo de muito especial, algum desafio que foi resolvido de forma especial. Então, eu vou me focar aqui, mesmo que a solução que eu falei hoje tem mais de 8.000 instalações em todo o mundo. Naqueles projetos, vou me focar naqueles projetos que, por algum motivo, conseguiram melhorar de forma mensurável os resultados da instituição que o instalou. Então, como eu falei, esse produto está instalado em mais de 8.000 instituições, mas, como eu falei antes, nós vivemos e trabalhamos, na verdade, com uma solução altamente escalável. Essas 8.000 instalações, provavelmente muitas delas já estão oferecendo o serviço para um departamento ou poucos usuários, mas muitas outras oferecem serviços para muitas horas. Cresceram e puderam escalar no ciclo de desenvolvimento, no trabalho em conjunto com os clientes. Pudemos implementar em termos de alcance e estações de trabalho. Então, o primeiro caso que eu quero apresentar, nós falamos sempre de projetos grandes, né? Como eu falei, que o tamanho importa. Tudo bem, o tamanho importa. Nesse caso, estamos falando de um projeto que o mais especial dele talvez seja o número de estudos que foram gerenciados ou são gerenciados através do nosso sistema. No Baptist Health, que é uma instituição nos Estados Unidos, onde se gerencia 10 centros críticos e mais de 40 clínicas em Louisville, nos Estados Unidos, vemos esse sistema que já trabalhou com mais de 200.000 estudos cardiológicos durante o ano. Então, estamos acostumados a falar de imagens médicas e talvez vocês que já estão acostumados pensar 200.000 estudos é um número pequeno. Os números para um sistema PACS-NA é muito maior em cardiologia. Costumamos ver uma produção de estudos em cardiologia menor. Então, precisamos trazer isso num contexto, porque 200.000 estudos cardiológicos por ano é um número desafiante. Mas temos outras coisas também que nos ajudou a fomentar esses sistemas. Esse é um sistema que consegue integrar sistemas de gestão de ecografia da Philips e também de outras empresas, como está falando aí. Estamos falando de um sistema que permite que milhões de usuários acessam por uma só plataforma a imagem cardiológica. Então, aí está o mapa da solução com relação ao mapa geográfico. Eu não vou falar em tantos detalhes aqui sobre esse projeto, porque eu acho que o que eu queria ressaltar justamente é o tamanho. Quando a gente fala de muitos pacientes, muitas clínicas, muitos hospitais, precisamos considerar que, sim, temos soluções que podem resolver os problemas e unir todas essas nesse tipo de trabalho. Esse é o exemplo. Bom, o outro seria que se trata de um exemplo porque é utilizado a nível nacional. Então, é na Arábia Saudita, onde existe um só sistema que oferece
a possibilidade de acessar todos os sistemas de serviço médico no país. É um desafio nacional. Por que é um desafio? Porque várias pessoas devem estar de acordo. Qualquer projeto multi-institucional, com vários sites e instituições, como eu falei na outra palestra, tem o desafio justamente da gestão, do management, de que as pessoas trabalham da mesma forma, vendo a mesma coisa. Então, imaginem o desafio de fazer com que todos, uma mesma comunidade de cardiologia de um país, esteja de acordo para implementar isso. Então, aqui estamos falando que, além do tamanho, esse projeto inclui esse desafio da gestão dessa mudança com muitos usuários que há muitos anos trabalham já nesse sistema. E isso é a nível nacional. Alguns dados do projeto. É um projeto que tem um alcance nacional, cobre grandes hospitais de referência no país, onde estão os centros mais avançados de cardiologia, e que, ao mesmo tempo, oferece serviços de cardiologia também aos hospitais menores, ou através de convênios. É um denominador comum desse tipo de projeto. Como eu falei na outra palestra, e que é muito importante mencionar, a tecnologia pode proporcionar ou pode fazer com que o conhecimento, a experiência cheguem a todo lugar. Quando eu falei na minha primeira intervenção sobre a colaboração, isso está implícito, né? Mas talvez eu não falei disso tão claramente. Colaboração implica que pessoas que têm muito conhecimento, são especialistas em algo, possam oferecer cuidados a pacientes que estão em regiões onde não existe esse tipo de conhecimento, expertise. Então, esse é o denominador comum desse tipo de projetos. A colaboração com o uso adequado dos recursos, oferecendo, então, serviços em regiões geográficas onde, de outra maneira, não existia essa qualidade de atendimento. E foi o que aconteceu nesse caso. Outro elemento importante para esse projeto é que, além do que é óbvio, né, de que quando você cria um sistema único de gestão de imagem e dados cardiológicos, além disso que é óbvio, né, que você centraliza a gestão dos dados e a governança, também oferece colaboração entre hospitais, mas, além de tudo isso, algo que eu quero mencionar, você padroniza o cuidado, o atendimento. Esses sistemas orquestram uma forma de trabalhar. Então, por exemplo, num hospital, eles podem decidir que o relatório clínico precisa conter 10 variáveis num lugar e no outro 5. Tudo bem, tecnologicamente isso é viável, que cada um continue trabalhando de acordo com o que está acostumado. Mas o objetivo nesse tipo de projeto tão ambicioso justamente é criar um padrão, estandarizar a forma de trabalhar. Que todos os cardiologistas de uma área tenham a mesma forma de realizar um relatório, sem uma diferença de qualidade. Isso faz com que haja um melhor atendimento na cadeia para o paciente, mais conforto para esse paciente, porque essa qualidade ele vai encontrar em qualquer lugar, não só num determinado lugar. E também tem como consequência o desafio, novamente, de colocar várias pessoas ali para entrar num acordo para essa padronização. Então, essa equipe normalmente entra num acordo, normalmente com a ajuda da Philips, que está ali para aconselhar a forma mais adequada, talvez do ponto de vista tecnológico de trabalhar, mas que faz com que haja realmente esse acordo entre todos. Esse projeto, isso aconteceu nesse projeto e por isso a gente pode falar que todos esses hospitais, eles estão padronizados nesse sistema. Eles têm os relatórios todos no mesmo lugar e de forma padronizada, com acesso através de uma única plataforma. Além disso, o tema tecnológico foi um desafio, porque o tamanho, a distância do projeto implicava que tecnologicamente não existisse apenas uma instância do sistema com toda a informação. Não, precisamos fazer um sistema de estrutura com satélites distribuídos devido aos problemas que naquele momento existia com relação à conexão entre esses sites.
Então, a arquitetura foi todo um desafio. Hoje, talvez, a rede, a conexão já melhorou, porque é um país, como vocês sabem, que tem um nível socioeconômico alto. Mas ele é muito grande. Nem todas as regiões têm o mesmo tipo de conexão de internet, por exemplo, que tem na capital, como acontece no meu país também, em qualquer outro lugar. Então, isso foi resolvido através de uma arquitetura especial com uma base de dados central e vários satélites. E, finalmente, também houve a coincidência de que a Philips investiu muito na área de interoperabilidade. Amanhã eu acho que vocês vão ter uma sessão onde serão mencionados outros exemplos de projetos de sucesso com tecnologia Philips. Nesse caso, a equipe de interoperabilidade da Philips ofereceu uma tecnologia com padrão XMS, onde todas as instâncias viam a mesma operação. Então, as instâncias separadas estavam sincronizadas através da tecnologia Philips com XDS, que continua funcionando até hoje. E isso funciona através dessa instância central única. Bom, eu pedi fotos dos meus colegas. E não é por acaso. Esse daqui não é um livro de memórias, né? Mas se vocês observarem aí na mesa, tem 8 papéis, que são 8 cópias de contrato. E por quê? Porque existem 8 instituições ali que tiveram que entrar de acordo. Então, tanto a execução do contrato, do projeto, até a hora de fazer o projeto, colocar todo mundo de acordo, a criação, tudo foi um desafio. Fazer com que 8 instituições diferentes entrassem no acordo para firmar o mesmo contrato e saíssem dali com o mesmo direcionamento foi todo um desafio. Muitas vezes a gente pensava, mas o que vai acontecer depois de tomar essa decisão? Não, vamos pensar o que aconteceu antes, né? Todos tiveram que remar numa mesma direção, tendo muito claro o objetivo final. Uma outra foto tem a ver também com a primeira conversa que eu dei, a primeira palestra que eu dei para vocês. Tem a ver com dados e dados úteis. Aí em cima é o nosso centro de comando, que foi criado pela equipe de governo desse projeto, com a tecnologia Philips, ferramentas Philips de medição de resultados, com o âmbito e o fluxo de trabalho Dynacon, e com ferramentas desenvolvidas pelo próprio cliente, através da nossa consultoria. Uma vez que a gente que conhece a estrutura da base de dados. Então, eles conseguiram desenvolver os seus próprios dashboards para manter todos os padrões de qualidade que foram determinados para un médico no experto trabaje igual que el experto. ¿Cómo guiamos con la tecnología para que personas con diferente nivel de expertise trabajen de una forma estándar? Bueno, pues midiendo. Es decir, si logramos ver que determinados usuarios no alcanzan los niveles de calidad porque no miden lo mismo que el nivel de calidad estándar que nos hemos fijado, podemos saberlo y podemos corregirlo. Podemos formar a ese usuario o podemos tomar medidas correctoras. Si no sabemos lo que está ocurriendo, y ese es el objetivo de Command Center, no podremos tomar medidas correctoras para alcanzar ese nivel de calidad. Entonces, la primera solución, sí, predecir está muy bien, pero para poder predecir tenemos que poder medir. Y para poder medir tenemos que poder almacenar datos útiles. Y a esto me refiero. Si no sabemos cómo son estructuralmente nuestros informes médicos, no podemos pedir a los profesionales un mínimo de calidad. Y esto era un objetivo de este proyecto. Abajo a su derecha tienen el uso habitual, pero en este caso, bueno, quería también representarlo, el punto de acceso único que mencionaba en mi anterior intervención, el timeline, ¿no? Essa é uma sessão clínica. É o timeline. Então, essa é uma sessão clínica que é muito habitual em projetos desse tipo. Então,
ali, uma equipe multidisciplinar dentro da cardiologia está avaliando o histórico do paciente, vendo todas as informações em um único lugar. Isso é algo normal de se ver, mas num projeto desse tamanho, estamos falando de pacientes que às vezes não estão lá no centro, até nem passaram no centro desse médico. Mas é possível conectar a presença do paciente. Podemos, na verdade, desconectar a presença do paciente com a presença do médico. Então, aqui a gente forma um comitê de especialistas que são capazes de avaliar o histórico desse paciente que está a quilômetros de distância, justamente porque a tecnologia está para conectar aquilo que eu falei antes, o conhecimento do paciente, independente de onde o paciente esteja. Então, nesse tipo de projeto, o que eles conseguem? Que o paciente já não é mais o nosso mensageiro, sabe? Porque o paciente, muitas vezes, ele precisa passar por todos os especialistas, onde estão os especialistas, e passar a mensagem. Mas agora é a tecnologia que faz isso. Tem muitos lugares que o paciente não pode viajar constantemente para obter o melhor cuidado. Então, aí está um caso de sucesso, né? O paciente não precisa ir para o centro onde estão os especialistas. Para isso existe esse comitê de especialistas. O que a gente precisa garantir é que as pessoas que obtêm a imagem, os dados do dispositivo, elas estão bem capacitadas para fazer o seu trabalho corretamente, com os padrões de qualidade definidos por esse comitê de especialistas. Outro exemplo, mudando de continente, agora nós vamos para a Europa. Há pouco tempo eu visitei esse cliente no sul da Suécia, na Scania. E por que eu quero falar desse exemplo? Esse eu vou falar rapidinho. Se vocês observarem aí embaixo, o único workflow que eles implementaram foi de eco. Tudo bem, isso acontece. Uma região que há muitos anos tomou a decisão de que todos os usuários de ecografia trabalhassem igual. Então, era um projeto de mais de 7 anos de funcionamento e essa visão estratégica foi tomada há muito tempo. Já está implementado, já está conectado com os sistemas, os relatórios viajam automaticamente, os padrões de qualidade são claros, a forma de informar é sempre a mesma. O projeto está concluído? Não. Por quê? Então, eu estou mostrando esse exemplo porque antes eu falei da escalabilidade horizontal com relação ao fluxo do paciente, o workflow. Mas esse cliente, ele quer aproveitar aquilo que ele já tem e ampliar a capacidade do sistema que já está ali, no ecossistema deles. Se vocês tiveram um TI aqui, vocês sabem do que eu estou falando. É super complicado, né? Que um novo fornecedor, um novo sistema, converse com os sistemas atuais, é super complicado. Quando você já tem um sistema que conversa com o histórico clínico do paciente, com que os usuários já sabem utilizar, e aí a gente só coloca um módulo extra, uma licença, uma habilidade mais para implementar esse novo fluxo de trabalho, é muito melhor para a Philips e também para a instituição. Por quê? Você não precisa fazer um duplo esforço para implementar mais um fluxo de trabalho. Então, esse foi o caso. Esse cliente está interessado que o seu sistema atual, que já está implementado, possa atender também o segmento de leitura de marca-passo, né? Fazer o follow-up do marca-passo. Então, já existe um módulo no sistema capaz de fazer isso. Então, agora estamos estudando os tempos de leitura atual, de criação do relatório por parte da enfermagem, que é quem faz isso. Para, então, comprovar que, efetivamente, ao adicionar esse módulo, eles vão ter benefícios. E depois de tomada a decisão, a integração técnica já vai estar feita. Por isso que eu trouxe esse caso. Por quê? Nós podemos começar com um fluxo de trabalho. É normal a gente começar pela imagem, tá? Porque o histórico dessa solução é trabalhar com imagens. E os dados de cardiologia, com relação a Philips, tá bom? Vamos colocar assim. Sempre está relacionada com a imagem, né, historicamente. Mas as soluções podem crescer. A solução já cresceu e agora eles estão tomando essa decisão. O que falta é só avaliar o benefício para o cliente e para tomadas de decisão. Então, estamos trabalhando nisso agora mesmo.
E eu vou ressaltar o trabalho de consultoria que nós tivemos aqui, que já aconteceu e continua acontecendo. E para isso precisamos de profissionais da Philips, para que eles cheguem na melhor tomada de decisão e que nós esperamos que seja com a nossa solução. Um projeto que eu também trabalhei bem de perto, e agora eu já estou me aproximando mais da minha casa, né? É um projeto da Espanha. Ele foi pioneiro. E eu vou trazer esse exemplo por muitos motivos. Primeiro, porque ele foi pioneiro. Ele foi o pioneiro nessas características, com essas características no meu país. Então, desse projeto eu posso falar bastante coisa, porque eu trabalhei diretamente nele. Então, foi um projeto que começou com um cliente através de uma ligação, que me disse, olha, eu tenho muitos sistemas obsoletos e eu quero uma oferta para atualização deles. E aí, terminar com um só sistema, com um só fornecedor, através de uma licitação pública, e que a Philips participou, para mudar e transformar a forma de trabalhar de todos os cardiologistas da região. E como isso aconteceu? Com um trabalho em conjunto, com uma busca tanto da melhor forma de investir, como também de uma melhora para o paciente. Então, a gente evoluiu daquilo que... vamos evoluir aquilo que a gente tem e atualizar o que já temos, de mudar a forma de trabalhar desses profissionais. Então, nesse projeto, um diretor médico trabalhou bem de perto, e isso é importante ressaltar, foi a primeira vez que eu vi isso. Então, foi um projeto impulsionado pelo pessoal de TI da região. Não foram os cardiologistas que impulsionaram essa mudança, mas, obviamente, eles foram chave na tomada dessa decisão e na adoção desse sistema. Mas, inicialmente, tudo começou trabalhando com o departamento de TI da região, que é um serviço público. Então, toda a compra era feita através de uma licitação pública. E desde o primeiro dia, esse serviço envolveu um consultor clínico para tomada de decisão. Então, essa forma de tomada de decisão multidisciplinar nem sempre acontece. Eu não sei se a América do Sul é assim, se no Brasil é assim, mas muitas vezes as decisões são tomadas e que mudam a vida das pessoas e dos usuários sem considerar a visão deles. E, nesse caso, eu gostaria de ressaltar que realmente foi um trabalho em conjunto. Tinha um analista clínico, tinha uma pessoa de TI que via quais eram os benefícios para a região. O pessoal de TI já tinha investido numa plataforma e já tinha uma estratégia para procurar data centers que unissem os profissionais já, antes mesmo dessa licitação. Então, esse projeto inicial não era da Philips, mas a gente se integrou, porque nós temos uma solução interoperável, né? Então, eles tinham uma plataforma não Philips, e aí a gente passou desse projeto, que era de renovação tecnológica, para um projeto de transformação tecnológica. Então, passamos daquilo que é, vamos melhorar o que já temos, e chegamos a, bom, vamos ver se a gente consegue investir numa mudança radical. E foi possível fazer isso. Vocês vão ver aqui em seguida que isso foi possível porque era possível provar através de resultados. Então, o projeto começou como um projeto de imagem apenas. Depois vocês vão escutar falar disso, vocês vão ouvir falar da ecocardiografia, mas também foi evoluindo horizontalmente em paralelo com outra licitação que estava sendo executada ao mesmo tempo desse projeto para solicitações de eletrocardiografias. Então, era paralelo, as duas necessidades eram paralelas. De organizar as eletrocardiografias e os dispositivos. E os dois projetos terminaram convergindo, porque os benefícios da eletrocardiografia com os dispositivos conectavam o que era primário com a plataforma que eles queriam atualizar. Então, eram dois projetos paralelos,
Mas hoje, Murciano define isso como um só projeto. Essa instituição Murciano, ela acabou dizendo, olha, agora é um só projeto, porque os dois se convergiram, tanto em termos da área de imagem como da eletrocardiografia. E foi bem importante, porque, uma vez mais, a tecnologia conseguiu conectar os usuários, não só os pacientes, os usuários, que em termos de funções estão muito separados, né? Porque a área de hospitalização, que é especialista em imagens, não recebe inputs diretos da área de atendimento primário, né, de emergencial. São duas entidades separadas sempre. E não existem sistemas comuns, ou ao menos não em todos os lugares. Então, quando houve essa união do sistema de eletrocardiografia, porque antes uma eletrocardiografia que era feita numa clínica pequena e fazia uma interpretação automática, chegar ali naquele timeline que eu mostrei para vocês antes é uma inovação. E aí, através de uma consulta de alta resolução, o paciente já pode saber o que ele tem antes mesmo de sair da clínica de atendimento primário. Então, é um avanço tremendo. E devido a esse avanço, esse projeto de visão global da cardiologia, de imagem e de diagnóstico, resultou em vários prêmios dentro do meu país. Então, é um projeto que nós, da Philips, temos muito orgulho. Bom, eu já falei a parte mais básica do projeto, mas esse projeto continuou crescendo. Ele nasceu em 2017 e continuou crescendo. A imagem de intervenção e não intervenção, ela também se somou. Demorou um pouco implementar-se, porque muitas pessoas precisavam entrar de acordo, como eu falei antes, né? Então, 5 hospitais precisaram entrar em acordo, sendo que eles nunca antes tinham trabalhado de forma única em conjunto. Então, eles precisaram entrar em acordo na forma de trabalhar, na forma de fazer relatório, em como ler os históricos do paciente de forma eletrônica. Então, era um novo sistema, mas não só isso, uma nova forma de trabalhar, uma transformação do fluxo de trabalho dos profissionais. Integrando a informação do atendimento primário, também de emergências, como eu falei. Então, o paciente, quando ele faz um ESG numa ambulância, esse ESG, ele é interpretado e, se precisa de um especialista, já cai na caixa de entrada de e-mail de um especialista e que pode acessar a linha do histórico do paciente ali na emergência. Então, está conectando não só o atendimento primário, mas também as emergências, as unidades especializadas dos hospitais. E aqui, algo que eu quero ressaltar, e que é mérito dos nossos clientes e da forma como eles se enfocaram, é que, graças ao bom trabalho realizado com a ajuda da Philips, mas principalmente por parte do nosso cliente, eles obtiveram muita reputação, muita fama. Estamos falando de uma instituição pública e o prestígio, obviamente, é importante. E eles conseguiram muitos prêmios de reconhecimento e presença nos meios de comunicação nacional. Por quê? Porque eles inovaram na forma de trabalhar. Ou pelo menos naquele momento já era uma inovação. E todos os outros ali, sistemas, foram seguindo esse projeto. Então, em termos de reputação, em tudo aquilo que eles fizeram nas instituições de saúde, é algo impressionante. O número de papers, o número de descobertas científicas que foram geradas, é realmente impressionante. Além disso, o fato da gente inovar é super importante. Esse tipo de atendimento se vê refletido na melhora da reputação da instituição. E essa é a melhor publicidade possível para conseguir ainda mais impacto, investimento em pacientes. E isso aconteceu nesse projeto. Teve um impacto grandíssimo na reputação por tão inovador que ele era. Foi muito pioneiro. Como eu falei antes, eles receberam um prêmio nacional. Eu vou resumir aqui porque está acabando o meu tempo. Graças a esse projeto,
e a conexão de todos os serviços, o paciente não precisava se locomover, né? Porque era a tecnologia que fazia o envio das informações. O paciente não precisava ficar passando como um mensageiro. Então, foi super importante. E houve, principalmente, o melhor uso das habilidades e conhecimentos dos profissionais. Então, como eu falei, o especialista recebe os casos que são para que o especialista receba, me entendem? Desculpa se eu estou sendo redundante, mas olha só. Ele é especialista em imagem, então ele não vai receber o que recebia antes, né, que eram 70% de casos normais. Não, ele vai usar o seu conhecimento para casos complexos, ele é um especialista. Então, esse projeto conseguiu isso, a forma que ele é implementado permite isso. Além disso, pacientes, antes mesmo de sair da clínica de atendimento primário, ele já recebia um telefonema do hospital que já tinha recebido o exame e falado, olha, manda esse paciente diretamente para a gente, porque o especialista avaliou e ele vai precisar passar por uma intervenção. Então, essa conexão da jornada do paciente, sem esperar que o paciente tenha que passar por 5 testes para tomar uma decisão. Não, já logo no primeiro, a gente já tem uma interpretação automática e uma tomada de decisão. E é isso que esse tipo de projeto e essa tecnologia pode ajudar a implementar. Sem isso, provavelmente seria impossível. Obtenidos, donde, como digo, mejora de los resultados tanto en tiempo como en calidad, que es importante. Pero qué mejor que el proyecto nos lo cuenten ellos. Yo estoy orgulloso de él porque he participado de él, pero he pensado que lo mejor, y dado que no les podemos tener aquí, es que los propios protagonistas nos cuenten cómo a sus ojos ha cambiado este proyecto, digamos, su forma de trabajar. Entonces, Philips realizó un vídeo con ellos y yo no puedo traerles aquí, ellos estarían encantados, seguro, pero voy a ponerles un leve vídeo donde los protagonistas del proyecto, jefe de servicios de informática, jefe de cardiología de uno de los hospitales de referencia, director de innovación de la región de Murcia y consejero, el equivalente al ministro de Sanidad de la región de Murcia. Son los protagonistas que verán en el vídeo. Todos ellos, de alguna manera, fueron los que posibilitaron este proyecto. Murcia es una región que ahora mismo es la que más crecimiento tiene en natalidad. Somos de las pocas regiones que está creciendo en población. Está crescendo em termos de população e a enfermidade cardiovascular e a obesidade são os problemas que nós temos na região como problema fundamental. O serviço de cardiologia do Hospital Virgem de Arixaca é um serviço de referência para toda a região de Murcia. O fluxo de paciente é muito complicado, considerando que existem quase 1,5 milhão de habitantes. Então, começamos de uma situação em que existiam diferentes softwares de análise de ecocardiogramas no hospital e não tinha uma central de eletrocardiografia geral para todos os hospitais e também nem no atendimento primário. E o paciente, quando ele ia para um centro de referência, em muitas ocasiões, por não ter as técnicas de imagem ao vivo e direta, a gente precisava fazer várias vezes essas explorações. Então, a gente fez uma licitação pública, a Philips sugeriu várias melhoras adicionais durante o contrato e consideramos que essas melhorias completavam a ideia inicial que a gente tinha no projeto. Desde outubro de 2017, colocamos em prática um projeto que consiste basicamente num projeto de integração de cardiologia e atendimento primário. Então, a gente colocava aí os consultas de alta resolução com eletrocardiograma e a possibilidade de fazer um
um router e leitura do router. E, por outro lado, a gente montou um sistema de consulta não presencial. Então, os médicos de atendimento primário, eles nos consultam através de um sistema de informática que nós temos em comum para pedir respostas para a maioria das consultas e necessidades sem que o paciente tenha que se locomover. Então, a gente podia ver todos os testes e os exames que os pacientes faziam, aceleramos o processo, economizando tempo, dinheiro e muitos recursos. E a grande barreira que tentamos romper não era só tecnológica. Obviamente que adquirir a tecnologia é importante, mas a grande barreira era a forma de trabalhar dos profissionais. Todo projeto que não é implementado adequadamente, por mais que a gente invista em tecnologia, acaba sendo terrível. Então, essa simbiose é fundamental nesse projeto. Provavelmente a grande diferença nesse projeto com relação a outros a nível nacional é que ele tem um grande componente de docência bidirecional entre os companheiros de atendimento primário e os de tecnologia. Então, a gente fez vários cursos com videoconferências, em que eles se conectaram em mais de 100 centros, através também de um canal de YouTube. E agora queremos aproveitar esse impulso para que seja uma referência em todas as outras especialidades e assim possamos, de alguma forma, dar continuidade e estender esse serviço multi-saúde do murciano para todos. Queremos fazer mais com menos, né? Essa é a nossa estratégia de sustentabilidade em gestão de saúde. Precisamos pensar no passo seguinte. Será que isso podemos fazer para que o paciente seja o fornecedor, num determinado momento, da imagem e do sinal e integrar isso no sistema? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer, porque assim a gente fecha o ciclo da participação de cada uma das pessoas na sua própria saúde com os seus profissionais. Muito bem. Então, eles foram os que falaram, né? Eu gosto muito da menção que eles fizeram, que não só a tecnologia é importante, mas também a disposição dos profissionais de transformar sua forma de trabalhar, porque sem isso, esses projetos não teriam nem sentido. Também gosto muito desse vídeo, ele já tem alguns anos, uns 3 anos, e eu gostei muito como diretor de inovação, já de forma visionária, né? Pensava nessa estratégia que nós temos como empresa. Nós, recentemente, investimos em Cardiologics, que faz a leitura remota do paciente já lá no celular. E ele está falando ali quando o paciente vai ser gerador dos seus próprios sinais. Bom, esse é o próximo passo. E, tecnologicamente, acredito que cada vez mais isso é viável de se fazer. Além disso, a Philips já está totalmente alinhada a esta estratégia. Bom, com isso, eu termino. Na verdade, antes eu quero falar de um último projeto, que também é do meu país. Esse projeto, sem o anterior, ele não teria sido possível. Então, eu estava falando de tendências, né? Na primeira palestra eu falei de tendências. Justamente porque se tratam de tendências, tanto internacionais como também nacionais. A primeira instituição em implementar um projeto dessa natureza provavelmente será olhado por muitos olhos e vai ser não copiada, né, mas vai ser seguida em termos de tendência por outras regiões. E foi o que aconteceu nesse caso. O projeto de Murcia estava começando, já tinha sido publicada a licitação, nós já tínhamos ganhado. E outra região que também já tinha publicado uma licitação para compra de equipamento, aí eu vou, peraí, deixa eu ver. O serviço de cardiologia de vários hospitais de uma outra região, eles entraram em acordo para a compra de equipamentos de ecocardiografia. E aí, junto com esse equipamento, eles pediram, adivinha o quê? 6 estações de trabalho. Tudo bem? E aí, isso aconteceu na Murcia, né, que naquele momento em que a gente estava publicando, e que estava sendo publicada a licitação, e foi feita uma consultoria ali do que era melhor para o cliente, que a Philips poderia fornecer. Esse projeto, que era de 6 estações de trabalho, que obviamente a gente podia cumprir, se transformou para que elas estivessem unidas entre elas através de um sistema que era oferecido a todos os hospitais da região, com o mesmo nível de informação entre todos eles, com uma única forma de trabalhar. Parece as palavras do projeto que eu falei antes, né?
Bom, essa era o guia do projeto anterior. E hoje em dia nós temos já 4 projetos regionais de cardiologia que aconteceram depois de Murcia. Então, entre esses, temos o da região de Astúria, no norte. É uma região de muita área verde, com uma população muito distribuída. Então, os hospitais são muito pequenos, de difícil acesso, porque é uma região no norte, de muitas montanhas. E esse sistema que foi oferecido junto com essa licitação que eu falo, que a licitação inicial era de equipamento, mas que acabou sendo de transformação digital. Essa camada que a Philips proporcionou fez com que esses hospitais pequenos conseguissem assistência dos hospitais maiores em termos de como trabalhar e a estandarização. Aí o paciente não precisa ficar se locomovendo para ter a mesma qualidade de atendimento, então, de um hospital e do outro, e tendo diferentes tipos de resultados. Agora já não é assim. Então, um último comentário é que o desafio desse projeto em termos de tecnológico foi que o sistema ele é a cola de 8 históricos clínicos diferentes. Vou explicar. Os 8 hospitais que eram parte desse projeto, eles tinham cada uma instância separada de dados. Todos estavam separados da base de dados com histórico clínico dos pacientes. E o objetivo do projeto era totalmente o contrário, mesmo que era de cardiologia só. Mas ele tinha que estar conectado com 8 instâncias de históricos de paciente que alimentassem o timeline. E o contrário também, que o sistema de gestão de imagem cardiológica pudesse enviar laudos a 8 instâncias que têm o histórico clínico dos pacientes. Então, o único sistema único, se é possível falar assim, o único sistema que era possível unir todas essas informações num só lugar era o nosso, porque cada hospital tinha a sua informação tudo segregada em termos de histórico dos pacientes. Então, foi um desafio técnico enorme em termos de integração, não posso negar. Tivemos que fazer 8 diferentes integrações e, além de tudo, com 8 provedores, 8 fornecedores diferentes. Então, tinha uma mistura ali de históricos clínicos mas com interoperabilidade, trabalho conjunto dos hospitais e centros de TI desses hospitais, foi possível implementar o projeto e, hoje em dia, eles trabalham da mesma forma. E, além disso, estão propondo criar uma única base de dados objetivos, que foi aquilo que eu falei na primeira palestra. Então, aquilo que é medido numa imagem vai ser parte de uma base de dados a nível regional, que não vai ser do sistema Philips, porque é alimentado por outras áreas do conhecimento, graças à estruturação dos dados que eu falei antes. Essa é a última imagem aqui, com os médicos que foram parte desse projeto. E eles apresentaram esse projeto. Eu gosto muito de mostrar essa imagem porque resume tudo, né? Está aí a timeline do Hospital Universitário Central de Astúrias, onde tem tudo em conjunto, da mesma forma para todos os profissionais. E aí, agora sim, eu me despeço. Muito obrigada mais uma vez pela sua atenção e obrigado por me convidarem mais uma vez. Um prazer. Innovation and you. Philips.